A graça e a paz, em nome de Jesus, que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Neste momento nós estamos dando início a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Felipe Soares. E no vídeo de hoje nós vamos estar abordando um assunto muito interessante, que é as 5 provas bíblicas que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ativa ou uma energia. Peço que você fique conosco até o final desse estudo bíblico para aprender mais da palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E para você que quer se aprofundar um pouco mais na palavra do Senhor, aí na descrição do nosso vídeo você pode estar conhecendo o nosso manual do estudante da Bíblia. É um manual, um guia, um passo a passo que vai te direcionar na sua jornada de estudos da palavra de Deus. Agora vamos lá para a tela e vamos aprender qual é essas 5 provas bíblicas que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa. Meus irmãos, ao longo da história da igreja, muitos ensinaram que o Espírito Santo seria apenas uma força ativa de Deus. Alguns ensinavam que ele era uma energia espiritual ou um poder impessoal. Mas a Bíblia, ela revela algo totalmente diferente acerca da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma influência ou uma energia, ele é uma pessoa divina que possui atributos pessoais e age de maneira consciente e intencional. Nós temos que entender, meus irmãos, que não somente na antiguidade, como nos nossos dias, existem muitas seitas travestidas de igrejas que ensinam isso, que o Espírito Santo é uma força ativa, que o Espírito Santo é uma energia. Eu lembro que quando eu era jovem, eu tive contato com aquela seita perigosa, as Testemunhas de Jeová, e eles ensinaram isso para mim. E por muito tempo eu fiquei com isso na cabeça. Por isso que a importância do vídeo de hoje, para nós entendermos a questão de que o Espírito Santo, ele é uma pessoa da mesma natureza, tanto do Pai quanto do Filho. E aí a primeira prova que nós vemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, é que, em primeiro lugar, ele tem intelecto, ele possui mente. Romanos 8:27 diz: "E aquele que examina os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos." Então a Bíblia, ela fala da mente do Espírito. Isso demonstra intelecto, capacidade de pensar e de compreender. Então, já no primeiro ponto, nós vemos que o Espírito Santo, ele tem capacidade de pensar, de raciocinar, ele tem intelecto. Não tem como energia ou uma força ativa ter intelecto. Segunda prova bíblica que mostra que o Espírito Santo é uma pessoa é que o Espírito Santo, ele tem volição, ele possui vontade. Quando nós vemos Paulo escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 12:11, Paulo vai dizer: "Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer." Quando Paulo está falando aqui acerca dos dons espirituais e dos dons ministeriais, ele vai dizer que o Espírito Santo é quem escolhe, é quem decide, ou seja, ele tem vontade própria, ele tem poder de decisão, ele tem volição. Isso mostra que o Espírito Santo, então, ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa e não uma força ativa. Você vai ver que ele distribui os dons como quer. Terceira prova que o Espírito Santo é uma pessoa é que o Espírito Santo, ele tem emoções. Ele pode se entristecer. Efésios capítulo 4, versículo 30, a palavra do Senhor diz: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Então você vai ver que ele pode ser entristecido. Isso revela sentimento. E só pode ter sentimento um ser pessoal. Em quarto lugar, meus irmãos, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele fala, ele se comunica. Lá em Atos 13, no versículo de número 2, a palavra do Senhor diz: "E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado." Ele se comunica de forma pessoal. Nós vamos ver que Paulo e Barnabé, quando estavam lá com os ministros da igreja,
A palavra de Deus diz que eles estavam orando, que eles estavam jejuando, que eles estavam buscando a direção e a ordem de Deus. E aí o Espírito Santo veio e falou com os ministros daquela casa de oração, dizendo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho com eles. Ou seja, o Espírito Santo se comunicou, falou com eles. Isso mostra que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ativa. Em quinto lugar, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede. Romanos 8, 26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo, ele intercede pela minha, pela sua vida e pela Igreja de Jesus Cristo na Terra. Ou seja, esse é o quinto ponto que nos mostra que o Espírito Santo, ele realmente é uma pessoa e não uma força ativa ou uma energia. Ele tem intelecto, ele tem vontade, ele tem emoções, ele fala e ele intercede pela igreja. Portanto, ele não é uma força impessoal, meus irmãos, mas ele é uma pessoa divina. E o próprio Jesus confirmou isso, meus irmãos, quando ele disse em João 14,16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse outro Consolador no original grego é Paráclitos, ou seja, alguém da mesma espécie, da mesma semelhança. Então nós vemos que Jesus, ele prometeu enviar o Consolador, não uma energia, mas uma pessoa que estaria conosco para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente aqui, deixe no comentário se você já conhecia esses atributos do Espírito. E não esqueça, se você quer se aprofundar um pouco mais na palavra do Senhor, vai na descrição do nosso vídeo, aperte no link e conheça o nosso Manual do Estudante da Bíblia, um manual tremendo, passo a passo, autoexplicativo, que vai sanar muitas dúvidas sobre a palavra de Deus e vai te orientar a forma correta de como estudar a palavra de Deus. Vai no link, clique e conheça o nosso Manual do Estudante da Bíblia. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, graça e paz.